Valdemar Costa Neto é um cara de pau, que falava uma coisa em 2021, e agora vem com essa história de recontagem de votos. Bolsonaro também não tem moral para contestar resultado algum. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar. O cara que foi eleito 27 anos deputado pela urna eletrônica, cheio de filho, tudo roubando na política, votado na urna eletrônica, eleito presidente da República na eletrônica, agora Deus se esculhambar a urna eletrônica. Percebe? Para quê? Para criar um fetiche, porque aí esses fanáticos do lado dele esquecem a inflação, que está em 15% nos alimentos do povo, e é responsabilidade do governo, e vamos discutir TSE Supremo e tal. Vejamos o conteúdo da carta do PL, contestando o resultado das eleições de 2022. Vamos lá. Diz o seguinte, a defesa diz o seguinte, né? Ante todo o exposto, em razão das rígidas conclusões verificadas no relatório técnico da auditoria emitido pelo qualificado Instituto Voto Legal, contratado pelo Partido Liberal, então já é um pouco do que deve vir na manifestação de Valdemar Costa Neto, que aponta, segue a defesa, desconformidades irreparáveis de mau funcionamento das urnas eletrônicas, com potencial para macular o segundo turno das eleições presidenciais de 2022, o que pede Jair Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, o recebimento da presente representação com autuação livre e distribuição a um dos ministros do TSE, a intimação do Ministério Público Eleitoral para tomar ciência e atuar no feito na qualidade, a intimação também das partes indicadas no polo passivo para o efetivo contraditório e, ao final, e também mais importante, que sejam invalidados os votos decorrentes das urnas em que comprovadas as desconformidades irreparáveis de mau funcionamento, sendo determinadas as consequências práticas e jurídicas. Essa ação do PL chega a ser hilária e só mostra o desespero do Bolsonaro. Primeiro, diz que só o resultado do segundo turno que tem que ser revisto. Como se as urnas não tivessem sido utilizadas no primeiro turno. Até porque o PL poderia perder muitos dos quase 100 deputados eleitos no primeiro turno. Para isso não tem contestação. Segundo, essas mesmas urnas elegeram o Bolsonaro em 2018. Por que o resultado de 2018 é válido e o de 2022 não é? Bem, a ex-esposa do Valdemar Costa Neto reapareceu hoje, para falar justamente qual é a estratégia do Valdemar e do Bolsonaro. E prometeu entrar com ações contra ele e o partido. Pelo que eu entendi, ali subliminarmente no que ele disse, o que ele disse é o seguinte: eu tenho que manter o gado eleito no cercadinho. Quem é o gado eleito? É a bancada de bolsonarista que ele fez. Então ele tem que, tanto senador quanto deputado. Então eu tenho que manter o gado eleito no cercadinho, fazer com que o coiso não se rebele. Então, para isso, ele fez um cálculo político. Ele é um animal político, ele não é um cara que tem ideal político, mas ele é um dos caras que melhor faz a política suja do Brasil que eu conheço. Então, vamos lá. Ele vai entrar com esse pedido, que é uma petição, pelo que eu vi, sem documentação nenhuma que comprove o que ele está falando. O que ele está tentando fazer com isso? Ele vai tentar fragilizar, como o Brasil ficou 50-50, né? A gente está metade praticamente. E a gente pode chegar à conclusão que os bolsonaristas são todos um tanto quanto meio esquisitos, né? Falta alguma coisa na cachola deles, porque chama ET para intervenção, marcha soldado, e aí vai, né? Então você vê que eles têm eles são um pouquinho limitados intelectualmente, e eles precisam pertencer. Na realidade, esse tipo de coisa é construído para pessoas que são pessoas que não pertencem a nada e de repente pertencem a alguma coisa. Então eles entram quase que num transe, que é o que está acontecendo, né? Então, isso que ele fez hoje só alimenta essa instabilidade democrática. E, na realidade, o que ele vai tentar fazer é manter essa instabilidade democrática e manter
o gado feliz, pelo menos até dia 2 de fevereiro. O que acontece? Dia 2 de fevereiro é quando os deputados e senadores assumem. Dependendo de quantos deputados e senadores ele tiver nesse momento, 2 de fevereiro, é assim que é definido o dinheiro que ele recebe de fundo eleitoral. Então o que ele está fazendo? Ele está mantendo o gado eleito no cercadinho do PL para aumentar o fundo eleitoral, né? No dia 3 de fevereiro, eles têm bem menos importância do que no dia 2 de fevereiro. Aí o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar manter esse como chama? Esse estresse, esse estresse político, e vai tentar durante todo o processo, questionar a legitimidade do Lula, que é mais ou menos o que o Trump faz aqui, né? Então é isso que o Valdemar e o Bolsonaro vão tentar fazer. Eu estou entrando com uma ação, são 2 denúncias. Uma sobre isso, dessa intenção de criar uma instabilidade na democracia do Brasil. Por quê? Porque o Senado americano fez uma menção sobre isso. Então existe espaço para isso, tá? Então, para isso ser julgado e acompanhado aqui, porque é manter a democracia. E o outro é o seguinte, a cassação do PL por ter recebido dinheiro de Taiwan. Alguns taiwaneses foram para Brasília e entregaram para o Valdemar uma mala de dinheiro que era uma doação de Taiwan. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu estava no jantar, foi no Piantella. Ele foi cobrado dessa doação dentro do Ministério de Relações Exteriores em Taiwan, na nossa viagem em 2004 para Taiwan, que foi uma viagem oficial. Foi eu, Valdemar, a Elton, Chuong e o tio do Chuong. Qual foi a cobrança do ministro? Nós demos dinheiro e vocês não abriram o escritório comercial. Então, ele receber dinheiro de um país estrangeiro, qualquer partido que recebe dinheiro de um país estrangeiro, ele pode ter o registro cassado. E isso foi dito por mim no depoimento em 2005. E o mais interessante é que, assim, tinham 60 deputados na sala e nenhum deles questionou a cassação de registro. E eu me lembro, eu acho que é uma coisa que deve ser perguntada para o Gabeira, porque eu me lembro que o Gabeira que fez eu continuar, porque quando eu comecei a falar de Taiwan, os caras falaram, não, a gente não quer saber. E o Gabeira falou, não, eu quero saber porque eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores. E aí eu falei até o final. Então, assim, isso é uma coisa que já era Partido Liberal, recebeu dinheiro de Taiwan via Chuong. Chuong é um taiwanês que planta cogumelo, planta cogumelo em Mogi das Cruzes. É só ver o registro dos passaportes. Eu tenho meu passaporte diplomático ainda. Só ver a data para quem foram dados os vistos e pronto. E atrás dos caras. Eu estou finalizando essas 2 petições, eu estou em Nova York, eu estou indo semana que vem, essa semana eu fiz depois de Thanksgiving para Miami. Fim de Art Basel eu volto para Washington para protocolar isso tudo.